pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. Pois é, moçada, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai continuar o nosso processo pedagógico para deixar você muito bem qualificado, para deixar você competitivo para este concurso. Vamos lá então, moçada, com foco, com fé, com força, com determinação que a gente vai chegar lá. Muito bem, a gente vai analisar hoje a economia colonial. Durante esta aula faremos uma abordagem das principais características da economia colonial da América Portuguesa ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Falaremos, por exemplo, sobre a plantation açucareira, falaremos também sobre a economia mineradora e as demais atividades econômicas que potencializaram a exploração mercantilista feita por Portugal nestas terras. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre a economia colonial, a gente precisa compreender os antecedentes, o processo histórico que levou à ocupação das terras brasileiras pelos portugueses e sua exploração econômica. E quando a gente fala de antecedente desse processo de colonização, é claro que a gente tem que se reportar à expansão marítima e comercial, processo histórico também conhecido como grandes navegações. Quem foi mesmo o pioneiro nas grandes navegações? Foram os portugueses, por uma série de fatores: centralização política precoce, apoio da burguesia mercantil, ausência de guerras, posição geográfica favorável, uma série de fatores contribuíram para que Portugal fosse o pioneiro das grandes navegações. Na procura de novas rotas de comércio, o grande interesse de Portugal era encontrar uma nova rota que os levasse até as Índias. O comércio das especiarias, as especiarias, os temperos, os condimentos que eram encontrados lá nas Índias. Pimenta do reino, cravo, noz moscada, gengibre, entre outros importantes produtos, e aí que tinham um grande mercado lá no continente europeu. Então os portugueses vão lançar a mão do chamado périplo africano, que consistia em contornar o litoral africano para chegar até as Índias. E nesse périplo africano, os portugueses foram instalando uma série de feitorias ao longo do litoral do continente africano. E nessas feitorias, que eram verdadeiros entrepostos comerciais, eles passam a explorar ouro, marfim e também o tráfico negreiro. Vale dizer que os espanhóis, que saíram atrasados aí na corrida, nessa expansão marítima, alcançaram resultados mais expressivos antes dos portugueses, porque em 1492, Cristóvão Colombo, navegante genovês, a serviço da Espanha, chegou à ilha de Guanahani, na América Central. Esse fato representa o chamado descobrimento da América, na verdade a conquista do Novo Mundo pelos espanhóis, o que por sua vez criou um entrevero, uma disputa envolvendo as duas coroas ibéricas, Espanha e Portugal, pela posse desses novos territórios. Essa disputa começou a ser solucionada através da assinatura de tratados de limites. E o principal desses tratados foi aquele assinado em 1494, na cidadezinha espanhola de Tordesilhas. Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo, dividia as terras descobertas e por descobrir entre as duas nações ibéricas, Portugal e Espanha. Foi traçada uma linha imaginária a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. O que estava a leste da linha de Tordesilhas pertenceria a Portugal. O que estava a oeste de Tordesilhas cabia à Espanha. E aí nós temos na sequência as conquistas portuguesas. 1498 é a chegada de Vasco da Gama a Calicut, na Índia, numa expedição extremamente lucrativa para a coroa portuguesa.
2 anos mais tarde, um outro navegante português chamado Pedro Álvares Cabral aportou no litoral do território que seria posteriormente conhecido como Bahia. Essa é a chegada dos portugueses ao território brasileiro, a esquadra cabralina, 22 de abril de 1500, chegando no litoral brasileiro, no litoral do território que seria posteriormente conhecido como Brasil. E quem faz o registro da descoberta é o escrivão-mor da esquadra de Cabral, Pero Vaz de Caminha, a famosa Carta de Caminha, relatando todos os principais acontecimentos ao longo da viagem de Cabral até chegar ao Novo Mundo, até empreender a conquista portuguesa, a celebração da primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra e tudo mais. Essa carta foi remetida para o rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, olha só. E nessa carta, Pero Vaz de Caminha relata tudo aquilo que os portugueses encontraram nos primeiros contatos com os povos nativos desse território, os denominados indígenas. Pero Vaz de Caminha, nessa carta, não vai evidenciar a existência de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele vai dizer que é uma natureza bela, que existem potencialidades de exploração econômica, mas ele não vai relatar aquilo que o rei de Portugal queria ouvir, da existência em grande quantidade de riquezas minerais. Por essa razão, senhoras e senhores, os primeiros anos da presença portuguesa em território brasileiro vão ser marcados por um certo desinteresse. É isso mesmo. De 1500 até 1530, teremos uma fase em que Portugal meio que vai deixar o Brasil para escanteio, o Brasil vai ficar meio de lado. Por quê? Porque o foco, o interesse português nesse primeiro momento se concentrava no lucrativo comércio das especiarias orientais. Onde é que estavam as especiarias mesmo? Estavam nas Índias. Portanto, nesse primeiro momento, não há uma colonização efetiva do Brasil. Os portugueses vão se limitar a enviar expedições exploratórias para esse território e vão também começar o extrativismo vegetal, vão começar a extração do pau-brasil. Esse período, pessoal, que vai de 1500, vamos anotar aqui, anota essa observação importante, período que vai de 1500 até 1530 é conhecido como período pré-colonial. Por que pré-colonial, professor? Porque nesse período ainda não há uma colonização efetiva. Os portugueses não vão ainda fundar edificações na América, vilas, cidades, fortificações militares. Nesse primeiro momento, os portugueses se limitam a enviar expedições exploratórias com o objetivo de conhecer as potencialidades econômicas da nova terra e fazer o mapeamento costeiro, ou seja, fazer a nomeação dos acidentes geográficos encontrados em território brasileiro. E aí, nessas investigações econômicas, os portugueses vão se deparar com a existência em grande quantidade da madeira do pau-brasil, do Ibirapitanga dos indígenas. Pois é, vai começar a exploração do pau-brasil, que vai se dar com as seguintes características. Escambo. O que é o escambo, professor? Está aqui na imagem para você ver. Olha aqui o português aportando no Brasil, entregando um espelho para o indígena. Essa é a famosa relação de escambo, é uma relação de troca, na medida em que o indígena iria trabalhar para o português. Presta bem atenção, não é? É um trabalho, é uma atividade livre, é uma atividade remunerada, na medida em que o indígena recebe uma bonificação pelo seu trabalho. Que bonificação é essa? São os presentes, são as quinquilharias, as bugigangas que os indígenas recebem dos portugueses. Espelhos, metais, miçangas, talheres, etc. e tal.
Produtos que dentro de uma ótica mercantilista não tem nenhum valor, tem valor muito pequeno, aliás, mas que dentro de uma ótica indígena, de desconhecimento desses materiais, tinham um valor sentimental muito grande. Perfeito? Então essa relação de trabalho, como é que chama mesmo? Chama escambo. O indígena cortava a madeira, empilhava essa madeira, carregava nas feitorias. As feitorias eram os grandes armazéns que serviam para armazenar, para guardar a madeira que depois seria carregada nos navios e enviada para Portugal. O pau-brasil era utilizado basicamente no tingimento de tecidos, hein, pessoal? O pau-brasil era utilizado principalmente para o tingimento de tecido, para as manufaturas têxteis lá na Europa. Tudo legal? Então... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui!